Olá, sou André Oliveira, presidente da Motab, Associação de Assistência a Motoristas de Táxis do Brasil, taxista desde o ano de 2002, já 14 anos aí nessa luta. E eu venho hoje aqui abordar alguns assuntos muito importantes, que é a representatividade trabalhista. A nossa categoria, ela tem a natureza autônoma e eu gostaria de abordar esse tema porque talvez daí parte das nossas soluções comecem a aparecer. São funções dos conselhos: orientar o profissional sobre o exercício do seu ofício, zelar pela ética da profissão, incluindo todas as áreas de atuação, regular os limites de atuação profissional, registrar, cadastrar e manter atualizados os dados sobre os profissionais, fiscalizar a atuação do profissional, divulgar e discutir temas como ética profissional, áreas de atuação e o exercício legal da profissão. Mas você vai me perguntar, que conselho é esse? Aqui no Rio de Janeiro foi fundado há cerca de 4 anos o Conselho Regional dos Taxistas, tá? É uma associação. Você tem direito à livre associação, é o ponto de partida após o marco regulatório da profissão, que aconteceu através da Lei 12.468 de 2011. Tá? É o primeiro passo para a criação de um conselho, como você deve conhecer a OAB, o Conselho Regional de Medicina, o Conselho Regional de Enfermagem, o Conselho Regional de Odontologia. Esse é o objetivo do Conselho. Hoje, o nosso CRT ainda não tem essa figuração, pois depende de lei federal, depende que ele esteja em pelo menos 1/3 da federação, ou seja, em pelo menos 9 estados ou região, e de uma lei federal. Mas nós vamos chegar lá, ali ele vai poder ter esse direito de trabalhar seguindo essas atribuições de registro, de autorizar, inclusive o de punir, se for o caso. Acaba funcionando como uma espécie de autarquia. É o poder privado, tá, com a autoridade do poder público, vamos assim dizer. Tá? São funções das associações: promover ações de treinamento, formação e aprimoramento do conhecimento, representar a profissão em eventos, comissões, conselhos e outros espaços políticos na busca de um posicionamento dentro das diversas áreas de atuação da profissão. Integrar os profissionais através de encontros, simpósios, fóruns e jornadas. Difundir os resultados de pesquisas e inovações nas áreas de atuação do profissional. Contribuir com a sociedade na habilitação de profissionais aptos a atuarem em suas atividades. Apoiar e promover atividades que possam melhorar o posicionamento dos profissionais e futuros profissionais no mercado de trabalho, ou seja, aqueles que estão ingressando na nossa profissão. São funções dos sindicatos: a coordenação, a defesa e representação legal da categoria profissional nas esferas públicas e privadas, bem como perante as autoridades e poderes públicos, orientar, arbitrar e fiscalizar as relações trabalhistas entre o profissional e empregadores, os contratantes, no caso, tenha-se o empregador, bem como o cumprimento da consolidação das leis trabalhistas, a CLT, das normas e diretrizes de segurança do trabalho, normas de atuação funcional, pisos salariais das convenções e acordos coletivos da categoria profissional. Manter serviços de assistência profissional e judiciárias para os associados. Substituir processualmente em juízo o associado ou membro da categoria profissional em defesa de todo e qualquer direito relacionado com seu cargo, função ou condição de trabalho. Vamos aprofundar mais, falar das definições. Você entenda o seguinte: se uma associação ela entra na justiça
para requerer determinado assunto, em alguns casos, a vitória dessa associação, uma possível vitória dessa associação, ela vai alcançar apenas os seus associados, quem faz parte do seu quadro social. Agora, quando se tratar de direito difuso, coletivo, essa decisão, por exemplo, se a gente entra na justiça contra a prefeitura, reclamando que o aumento da tarifa, o aumento anual da tarifa, foi abaixo dos índices de governo, os índices de inflação. Se nós tivermos êxito, tanto os taxistas pertencentes à nossa associação, eles terão sua tarifa reajustada e os demais terão essa mesma tarifa reajustada. Agora, por exemplo, se o sindicato entra com uma ação contra a administração de um terminal, de um aeroporto, exigindo que tenha um ponto de táxi para os seus associados taxistas. Caso ele ganhe alguma ação ou consiga ter êxito, esse benefício será estendido a toda a categoria. Então, basicamente, o que uma associação consegue normalmente é para os seus associados. O que um sindicato consegue é para todos os sindicatos. Um outro personagem são as cooperativas de táxi. As cooperativas, elas foram criadas para gerar trabalho e renda. Quando você é cooperado, entra na cooperativa, a cooperativa ela é sua. Você é um dos sócios do negócio. O presidente, ele não é o dono da cooperativa, mas sim a pessoa a qual você confiou e escolheu para fazer a gestão da empresa a qual você é sócio. Os modelos de cooperativas, principalmente no Rio Grande do Sul, funcionam muito bem. Na região sul, como um todo, do nosso país, eu percebo que funcionam muito bem. Alguns setores de reciclagem, alguns setores de produtores de leite, de soja, que formam cooperativas, também funcionam muito bem. Eu sou um fã, eu sou um admirador do cooperativismo, mas o cooperativismo verdadeiro, na sua essência, que traga benefícios e não onere. Porque hoje você vê a função, uma das funções da cooperativa é gerar o trabalho, gerar renda, trazer trabalho, fazer os contratos. E nós vimos aí a entrada dos aplicativos. E num movimento bastante previsível, agora em janeiro de 2016, você percebe uma movimentação de taxistas reclamando porque esses aplicativos eles estão aumentando suas taxas de cobrança. Bom, isso já era de se esperar, porque à medida que o trabalhador transfere o mando do seu trabalho para o empresariado, você vai esperar o quê? É o capitalismo, meu amigo. Por esse motivo, é muito importante a representatividade das cooperativas. Mas entenda, estamos falando de representatividade trabalhista. É preciso que as cooperativas também saibam se portar no momento das decisões, de cobrar as autoridades, de cobrar do poder público ações eficientes, uma boa prestação de serviço para o taxista de forma geral. Para isso, existem as federações, existem, por exemplo, hoje no Brasil, uma entidade que é bastante atuante, a Abracom. O presidente, o Edmilson Sarlo, o americano lá da cidade de Guarulhos, vem desempenhando um trabalho excelente junto com os companheiros da sua base, lá da Guarucop. Algumas cooperativas do Rio de Janeiro, São Paulo, Minas, Salvador, lá meu amigo Vicente, Liniel, compõem essa associação. Então eles conseguem realizar alguns feitos em Brasília. Então, mas a gente percebe, olha, todas essas instituições, elas precisam ser fortalecidas por você, trabalhador. E você, companheiro, você precisa ser um agente multiplicador desta mensagem.
larga um pouquinho de lado as críticas, encaminhe o seu trabalho para que a gente possa construir células. Deixe de lado os apartes pessoais. Eu não gosto de fulano, fulano é isso, fulano é aquilo. Eu percebo que a maioria dessas conversas é papo furado de quem não sabe fazer, não tem competência para fazer, não consegue caminhar e não quer que os outros caminhem. Então a gente tem que ficar muito atento, muito esperto. Dentro desse ramo de representatividade trabalhista, a gente ainda encontra alguns personagens. Um tá bem na moda, é o mais recente, que são os grupos de WhatsApp nas redes sociais. O sentimento que temos hoje, quando as pessoas aderem a grupos, é que, olha, nós somos um grupo, nós estamos fortalecidos e todos os problemas vão se resolver. Aí você pergunta, quem é o líder do... Não, aqui não tem líder, nós temos administradores, mas ninguém é líder, por nada, por isso ou por aquilo. Tá, mas se você tem uma reunião com uma autoridade, quem é que os representa? Porque 100 pessoas não entram numa sala de vereador, não entram num gabinete de um deputado, não tem condições de ir a Brasília, não tem condições de entrar 100 pessoas na sala de um prefeito. E até porque não seriam só 100. Nós temos hoje dezenas, talvez centenas de grupos. Como é que faz? Entra todo mundo? Vai 30 mil para determinados lugares? A gente vai ter que passar a fazer as reuniões dentro de estádios de futebol, pelo menos, né? E onde nós vamos arrumar estacionamento para todo mundo? Não sei o que vai dar. É preciso entender a função social destes grupos. Alguns agregam, outros afastam, outros estão ali somente para externar insatisfações pessoais. A gente tem que conhecer bem, analisar com cuidado aqueles que estão ali, os lobos em pele de cordeiro, que têm interesses pessoais bastante velados e que acabam desvirtuando essa representatividade. Agora, a principal crítica. Todo mundo quer um sindicato forte. Quem faz o sindicato são os trabalhadores. Sindicato não se reclama de fora, se reclama de dentro. Você tem de entrar e ali dentro você tem que fazer a sua reclamação. Ah, não estou satisfeito com essa diretoria. A Assembleia, ela é soberana, ela vai saber destituir, remover, cobrar. Nem sempre é trocar. Às vezes é uma questão de cobrança, de chegar junto e de dar apoio, dar sugestões, fazer a sua contribuição. Eu converso muito com o ex-presidente do sindicato aqui do Rio, o Cambra. Admiro muito o Natalício Bezerra, lá de São Paulo, Vicente de Fortaleza, Bira de Maceió, essa turma que está aí nesse sindicato há bastante tempo. E eu vejo, precisa da categoria atuante dentro, contribuindo. É assim em toda a categoria. Os sindicatos mais fortes que conhecemos no nosso país, normalmente são de trabalhadores seletistas, que têm carteira assinada, ou seja, que a fonte do recurso vai direto do empregador para o sindicato. Como nós somos um sindicato de motoristas autônomos, a gente depende da tua boa vontade, da sua predisposição de ir lá e fazer a sua parte. Porém, no táxi, tempo é dinheiro. Time is money é o que a gente mais usa. Você parar a sua atividade laboral para ir saber como é que está atrás, como é que estão os seus direitos. Aí vem aquela frase, taxista só tem tempo de ganhar dinheiro. Ele não vai atrás do seu direito. A representatividade trabalhista é um assunto, é um tema muito importante nesse momento de crise. Eu vou chamar de crise, sim. A crise da expansão, da clandestinidade. Uma febre de pessoas achando que é muito fácil comprar um carro, brigas judiciais, discussões nas câmaras legislativas, nas assembleias legislativas e Câmara dos Vereadores, no Senado Federal. E eu te pergunto,
quem é o teu representante. Quem você elegeu como representante da sua categoria para ir lá, porque você talvez não tenha tempo de acompanhar tudo. Ou seja, você não se dá o trabalho de participar de nada, de construir uma representatividade, mas quer ser representado, quer ter teu direito garantido. Alguma coisa está errada na nossa categoria. E desculpe se eu não venho aqui para agradar, mas eu venho aqui para dizer a verdade. Eu gosto muito de metáforas. É o caso do sujeito que nunca jogou ou apostou um bilhete na Mega Sena, mas ele quer se tornar milionário, quer ganhar na loteria. Se você não joga, não aposta o bilhete, você não vai ganhar. Não tem, isso é lógico, né? Então, a gente precisa hoje desenvolver uma consciência coletiva. Os grupos de WhatsApp hoje são muito importantes como veículos, como meio de divulgação, como meio de debates, para dar um feedback para as lideranças. Mas agora, um líder não é nada sem seus liderados. Um líder, mesmo com liderados, ele precisa de estrutura física para poder trabalhar, para poder agir, para poder contratar, para poder nos defender. Temos hoje, sim, aproveitar esse congresso para despertarmos a consciência de que, se não nos profissionalizarmos, de fato, nós vamos perder essa guerra. É muito bonitinho, é muito barato utilizar o celular, ficar no bate-papo, reclamar, mostrar o vídeo lá do pirata pegando passageiro na sua frente. Carnaval 2016, passava um táxi cheio, a pessoa dava sinal. O táxi, obviamente, não parava e sinalizava que estava cheio. Logo atrás, parava um carro particular, se identificava, tentava combinar a corrida e muitas vezes conseguia levar o nosso passageiro. E aí? Como é que a gente leva uma situação dessa adiante, tá? Como nós vamos? Qual é a entidade que vai ficar responsável por uma queixa, por acompanhar essa denúncia e ir até o final? Muitas vezes somos levados pela emoção, nos reunimos, nos aglutinamos, vamos em frente, vamos para a manifestação, mas a manifestação acaba, o trabalho precisa continuar.